Iniciar por aqui e a gente vai seguindo na sequência para lá, tá? Boa noite, Inês. Boa noite. Guilherme Gonçalves, do Litoral News. Grande reação do Fluminense no jogo de hoje, no segundo tempo, com a entrada do Matheus, que conseguiu dar uma nova dinâmica. Ele que era titular, acabou se tornando reserva e mostrou-se novamente estar num grande nível. Cristiano entrou muito bem na partida, na vaga do Calegari. É um jogador que costuma entrar bem, mas não consegue se firmar como titular no time do Fluminense. Queria saber como é seu entendimento nos treinamentos, o que faltaria para o Cristiano ter uma vaga no time titular, claro, respeitando quem acaba entrando no time titular, o Calegari, no dia de hoje. O que falta para o Cristiano de fato se tornar um titular desse time do Fluminense, ele que foi um jogador que rendeu alto investimento para o Fluminense na temporada? Um jogador, primeiramente, boa noite. Eu acho que o Cristiano tem todas as ferramentas para ser um grande jogador, um cara rápido, boa técnica, bate muito bem na bola, tem estatura. E talvez um pouco mais de a palavra certa para definir o Cristiano. Eu acho que é assim, ele conseguir ter mais estabilidade nos momentos dele. Mas é um jogador que tem muito potencial, a qualquer momento ele pode desabrochar. Um jogador muito potente fisicamente e bate na bola como poucos, tá? E tem boa estatura, tem todas as ferramentas. E questão do tempo mostrar se ele vai ter essa segurança para ter essa estabilidade, ser mais estável e para jogar no nível que ele pode jogar. É um jogador que tem muito potencial. O Calegari também é um jogador que você não perguntou, mas é um jogador da casa, que eu subi já na minha primeira passagem com 17 anos. Um jogador que eu acho muito bom, que joga na direita, de origem jogador de meio campo, pegou muitas convocações de seleção de base. Às vezes o jogador não cai no primeiro momento no agrado do torcedor, mas ele passa por um processo de amadurecimento e também tem me agradado bastante o Calegari. Você perguntou em relação ao jogo também, né? É só isso. Então tá bom, obrigado. Diniz, aqui à tua esquerda. Boa noite, Diniz. Eu sou Almeno Campos, da Rádio Alta Conexão. Eu quero te perguntar a respeito do Fábio, porque logo após que o Botafogo fez 2-0, o torcedor do Fluminense passou a vaiar o Fábio, a criticar o Fábio. E o Fábio tem sido um cara que vem sendo um cara que é muito importante para o Fluminense. Queria saber de você o que você achou dessas críticas, das vaias também ao goleiro Fábio, logo após que o Botafogo fez o 2-0 no placar, o Diniz. O Fábio é um jogador extremamente importante para o time, é um personagem que tem o seu nome marcado na história do futebol brasileiro. Eu acho que esse momento foi uma coisa que o Fábio falou em relação da cobrança que às vezes vem do torcedor e alguns jogadores sentem, mas ele é um jogador totalmente identificado com o Fluminense. E o torcedor pode ter certeza que o Fábio, ele respeita muito o clube, respeita muito também a torcida. E a gente espera, porque o Fábio gosta muito daqui. Sabe? Um cara que trabalha muito, que entrega muito, um cara muito experiente, que se dedica muito para poder entregar vitórias para o torcedor. Em relação ao Fábio, é isso que eu tenho para dizer. Boa noite, Nisa. Falando um pouquinho do nome do jogo, né? Matheus Martins, que foi um jogador que recentemente perdeu, podemos dizer assim, a vaga no time titular, mas hoje entrou, mudou a cara do jogo, transformou o jogo, garantiu o empate. Queria que você falasse sobre a atuação dele e também sobre a importância de ter essa paciência com esses jogadores ainda muito jovens que vieram da base e precisam desse tempo para maturar. Na realidade, jogar em time grande, já falei mais de uma vez, é extremamente difícil. Não é o jogador ter boa condição técnica, boa condição geral. Existe um processo emocional, até social, para os jogadores poderem suportar aquilo que o torcedor às vezes exige. E o torcedor tem que fazer aquilo que ele faz, que é torcer. A gente está aqui para ser vaiado, para ser elogiado, e a gente tem que saber suportar isso. E os jogadores, a gente tem que ter paciência, mais a gente internamente, porque o torcedor, ele vem aqui para a gente tem que entregar para o torcedor as coisas. De preferência entregar vitórias, e se for jogando um bom futebol, melhor ainda. E quando isso não acontece, o torcedor se manifesta. E eu tenho só... Eu sempre falo isso, tenho muita gratidão pelo torcedor do Fluminense. Imensa gratidão. Acho que hoje eles, muito do que a gente fez no segundo tempo, ao mesmo tempo que ele teve um momento ali para começar a vaiar, depois a gente fez o gol, ele já reagiu junto, e se tem mais um pouco de tempo, o torcedor estava quase colocando a bola dentro do gol. A gente fazer o terceiro gol, como foi contra o Fortaleza, como foi outras ocasiões aqui no Maracanã. Então a gente tem que saber entender o torcedor e a gente tem que saber entender também o jogador.
O jogador sentia, não é fácil para um jogador de 18, 19 anos receber uma vaia da torcida, porque o jogador não, é difícil para qualquer adulto, para qualquer pessoa de 50, 60, 70 anos. E você tem que ter muito equilíbrio emocional. E para os meninos, a gente tem uma ilusão de que um jogador que sai lá de Xerém, com 17, 18 anos, vai vir pronto para cá, e se a gente começa a ter um momento ruim, o torcedor começa a vaiar, ele vai conseguir reagir muito bem e vai dar conta. É extremamente difícil de dar conta. Então a gente tem que ter paciência. O Martins saiu, voltou muito bem. É um processo do Calegari. Já falei mais de uma vez, jogador que está no Fluminense, não tem jogador ruim aqui. Todos eles são muito bons. E jogador bom mesmo é um jogador que está com confiança. Então, às vezes, quando vem a crítica da torcida, que é uma coisa que vai vir sempre, quando o torcedor achar que tem que vai, ele vai vaiar. Ninguém vai controlar a torcida. A torcida está aí para se manifestar do jeito que ela tem que se manifestar. E para os jogadores amadurecerem, eles têm que passar por esse processo. Porque, infelizmente, a gente, às vezes, internamente, se perde naquilo que acontece lá de fora. E os jogadores precisam de respaldo, precisa de educação no sentido de emocional, de falar, nós estamos aqui, vai passar, como aconteceu com o Martins hoje. Mas o Martins podia ter entrado hoje e ter jogado mal, mas é o mesmo Martins. Porque senão a gente perde. O Calegari, você pode ter certeza que é um grande jogador. E outros tantos, assim, às vezes que a torcida, em determinado momento, pega no pé e tal, que vai pegar, mas aqui não tem jogador ruim. Então, hoje, a gente espera, só que não é todo dia que o Martins vai entrar e fazer e desequilibrar o jogo como desequilibrou hoje. Então, a gente tem que ter cuidado com o jogador, é uma coisa que eu gosto muito de fazer isso, esse processo de ir preparando os jogadores, e conforme o time vai crescendo, os jogadores vão ganhando uma estrutura emocional maior e conseguem jogar mais perto da sua plenitude. Vocês sabem muito bem que o Samuel Xavier, por exemplo, era um jogador extremamente criticado quando eu cheguei aqui. O fato do time ir ganhando, o que a gente teve um momento assim, muito bom, de muitas vitórias, ficou sem perder, foi o tempo que o Samuel, que é um jogador de 30 anos, conseguiu ir jogando, sedimentando, deu tempo para o torcedor ver que ele tem qualidade. Hoje é um jogador que a torcida fala, pô, é um jogador que merece claramente vestir a camisa do Fluminense. E todos que tem aqui têm essa condição. A gente não sabe quais aqueles que vão conseguir passar por esse processo, mas a gente tem que saber entender, que a gente internamente, saber que pode vir coisas críticas de fora, do torcedor e da imprensa, a gente tem que dar as condições necessárias para os jogadores conseguirem avançar. Senão a gente vai perdendo todo mundo. Criticam hoje, vamos supor que o Martins não entra bem hoje. Aí a gente perde o jogo, como perdeu, porque podia ter acontecido. Aí mais um criticado. Aí para outro jogo já fica mais difícil para ele avançar. A gente tem que trabalhar mais para poder deixar o cara forte emocionalmente para seguir. Então a gente internamente tem que saber lidar com essas situações. E o jogador de futebol profissional se forma assim. A gente tem que ter estofo emocional para poder seguir essa profissão. Aqui, Diniz. Boa noite, Antônio Brena, repórter do Fim de Jogo. Queria que você falasse um pouquinho sobre como você lida com esse processo de maturação do Matheus Martins. E há pouco tempo atrás, a comissão técnica elogiou bastante, por exemplo, o Marcos Pedro, né, nos treinamentos. Queria que você falasse também se pretende usar mais ele nessa reta final e também no ano que vem. É um jogador que é super bem avaliado internamente, ele tem treinado conosco, mas tudo tem o seu tempo, né? Então a gente não dá para ficar... Se de repente você bota o Marcos Pedro e ele eventualmente não corresponde, é mais um, putz... E aí você vai perdendo. Então a gente tem que ter um feeling, não é que a gente vai acertar sempre, mas tem que ter feeling para poder botar, porque o que a gente tem que saber sentir também do jogador, que é quando ele vai entrar, se eventualmente as coisas não acontecerem de uma maneira positiva, ele vai conseguir suportar o próximo jogo, o jogo seguinte, para ele ir amadurecendo, né? Então assim, a gente tem que tomar cuidado. Mas o Marcos Pedro, especificamente, respondendo a sua pergunta, é um jogador que é muito bem avaliado, é ótimo lateral esquerdo, tem uma história lá nas categorias de base e fez um excelente Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Boa noite, Diniz. Maicon Ribas aqui do Cariocado, saudações tricolores também. O sonho do Fluminense, o principal objetivo do Fluminense está sendo né, o acesso para a Libertadores, né, classificação para a Libertadores. Falando um pouco mais da sua permanência, caso essa vaga na Libertadores não chegue, isso pode afetar na sua renovação? Não tem absolutamente nada a ver com isso, minha permanência no Fluminense. O time está jogando, está procurando se aplicar ao máximo para poder vencer os jogos. Falando um pouquinho do jogo de hoje, a gente fez um primeiro tempo muito bom. A gente esteve muito perto de abrir o placar, 1, 2, 3 vezes e acabamos acho que no único chute que o Botafogo conseguiu acertar, eles acabaram abrindo o placar.
O segundo tempo já modificou um pouco. A gente tomou o segundo gol também cedo, aí teve uma instabilidade emocional. Depois a gente conseguiu, teve força para reagir, a gente tomou conta do jogo e poderíamos ter vencido. Pelo que aconteceu no jogo todo, não é que o empate foi injusto, mas o Fluminense teve a chance maior de vencer o jogo, se você computar tudo que aconteceu na partida. Boa noite, Diniz. Raine Meireles aqui, ó, da Radioativa, aqui na sua frente. Oi. Por aqui, isso. Queria que você explicasse também a saída do Cano e a entrada do Alan. Você não acha que com o Matheus Martins o time estava atacando, ficou mais ofensivo, se essa bola não chegaria mais ali aos pés do Cano, por favor? Obrigada. Então, chegaria nos pés do Cano e chegaria nos pés do Alan. Tanto um como o outro, o Alan é um jogador que entrou descansado, que está muito bem nos treinamentos, que é um cara que, assim, a característica do Alan também como o Cano é fazer muitos gols. Então tirei porque o Cano já estava um pouco desgastado na partida e senão a gente nunca troca. São jogadores, senão você não vai botar, então você nunca vai tirar um jogador que você tem outro jogador para poder botar no jogo. Então a finalidade foi pegar um jogador mais descansado, no caso do Alan, e ele entrou, se você tirar, ele não teve chance clara de fazer gol, mas provavelmente se ele tivesse, ele poderia ter, de repente, feito o gol da vitória. Mas se você reparar no jogo, os movimentos que o Alan fez por fato de estar descansado, eram movimentos muito vivos. Ele correspondeu totalmente àquilo que eu esperava, no pouco tempo que ele jogou. Aqui. Fernando Diniz, Max Pimenta, da Sintonia Esportiva. Quarta-feira agora, aproveitando até a pergunta que o Maicon fez, quarta-feira agora tem um jogo decisivo pela Libertadores. Não digo decisivo, mas um jogo fundamental nessa objetivo do Fluminense para conquistar uma vaga na Libertadores direto. E recentemente o Fluminense perdeu para esse adversário por 3-0, tá certo, é um outro contexto, é uma outra competição, é uma outra áurea, mas o Fluminense cometeu alguns erros naquela ocasião. Quais você acredita que os erros o Fluminense não pode cometer para realmente não voltar de São Paulo com a mesma derrota da outra partida? Como você mesmo disse, é um jogo completamente diferente daquele. Se você lembrar, naquele momento a gente tinha recentemente perdido o Nonato, perdemos o André para o jogo. O jogo ficou 1-0 até os 46 ou 47 do segundo tempo. E no segundo tempo a gente com chance, bola na trave, com chance clara de empatar. Então 3-0 naquele jogo não diz o que foi a partida. A gente tem que corrigir, obviamente, algumas coisas que aconteceram naquele jogo. Mas o que passa muito assim, para a gente ter uma coesão defensiva muito boa para jogar contra eles lá e jogar dentro das nossas características. A gente vai procurar fazer o melhor para fazer um grande jogo lá na quarta-feira. Diniz, Gabriel Amaral, Raiz Tricolor. No intervalo ali, a minha impressão, você não fez uma análise do jogo, né, como normalmente faz aqui na coletiva, a minha impressão era que o Fluminense jogava melhor, tinha mais chances, não tinha dado tantas chances de Botafogo, mas tinha tomado um gol num mérito do adversário. E eu até supus que você não mexeria no time para o segundo tempo. Então eu queria que você fizesse uma análise do primeiro tempo, do segundo tempo, e dessa mexida que você fez, enfim, depois da entrada do Matheus Martins, uma análise do jogo completa, mas pegando principalmente nessa mexida para o segundo tempo. Por que você preferiu fazer, mais uma vez, aquele ponto de tirar um zagueiro e botar o André para a zaga e povoar mais o meio de campo com o Natan? Poderia não ter mexido, mas se você ver a história do jogo, o nosso time atrás, ele não teve trabalho quase nenhum. A gente era com muita posse, a gente precisava empatar o jogo e colocar mais jogadores do campo do Botafogo. Foi essa a ideia que a gente teve. Então, assim, o Nino e o Manuel estavam jogando, a gente estava a maior parte do tempo a gente com a bola e eles tendo que construir o jogo. Então, assim, o André constrói melhor o jogo, qualquer um dos dois zagueiros, e o Natan tem mais chance. A ideia foi essa, de atacar. Não é uma coisa assim que só mudar que deu certo. A ideia foi boa, como aconteceu lá na Vila Belmiro, por exemplo. E o time não estava jogando mal, concordo com você. Até pensei em não mudar. Mas também mudar era uma coisa que eu acho que nos aproximaria mais de tomar o gol. A gente não estava tomando quase nenhum contra-ataque. O gol do Botafogo foi um gol assim que a gente não pode tomar nunca. O segundo gol foi um arremesso lateral no campo de ataque do Fluminense, o arremesso do Botafogo. Então, no arremesso lateral a gente tomou o segundo gol, um gol totalmente evitável. E aí a análise tática, que é o que a gente se pega aqui para fazer, ela fica um pouco comprometida, porque emocionalmente o jogo muda muito. Uma coisa quando o jogo que aconteceu agora, Corinthians e Flamengo, por exemplo. O jogo estava de um jeito, daqui a pouco no segundo tempo parecia que estava uma ladeira. Emocionalmente o jogo virou tanto que parecia que só tinha um time com chance de fazer gol, que era o Corinthians, no caso, no jogo da Libertadores. Então o jogo teve uma mudança emocional muito grande. Quando muda muito assim, a equipe até conseguiu se equilibrar. O Botafogo teve mais um contra-ataque que podia ter feito
o terceiro gol, mas de chances claras teve pouco, mas a gente ficou um pouco mais aberto, porque o Martinelli, no caso, o que taticamente que aconteceu? O Martinelli saiu um pouco, estava saindo da posição como se ele tivesse de segundo. E ali onde tinha que ter o número 5, estava sem ninguém, e ali estava caindo umas bolas, e a nossa defesa estava um pouco mais atrás. Então a mudança, para ela ter surtido mais efeito, o Martinelli depois corrigiu isso. O Martinelli tinha que ficar um pouco mais centralizado, e o André e o Nino andarem mais para frente, para o Tiquinho Soares ou o Carlos Eduardo não dominarem a bola naquele espaço que tinha ali. E foi isso que fez o Botafogo ter alguns contra-ataques. Porque na construção, eles praticamente não construíram nada o jogo todo. Só o que eles tiveram de chance no segundo tempo foi alguns vacilos. A gente errou um pouco mais de passe, um pouco mais afobado no segundo tempo. E esse espaço ali no meio que eles acabaram aproveitando. Depois, com a entrada do Martins, é aquele negócio. Entrou, desequilibrou o jogo, aí mudou tudo o jogo. Então não é uma coisa, não dá para você analisar o jogo, quebrar o jogo, a parte tática da parte emocional. Aí virou o jogo completamente. A gente estava muito perto de fazer o terceiro gol e a gente não estava sofrendo com o Botafogo. Provavelmente se tivesse mais tempo, o Fluminense teria virado o jogo pelo aquilo que estava acontecendo até o momento que terminou a partida. Boa noite, Diniz. Aqui, sua direita. Vitor Lessa, Rádio Globo CBN. Diniz, teve um momento de oscilação, de queda do time, e como o futebol é um jogo atrás do outro, essa loucura, parece que durou muito mais tempo, mas foram uma sequência de 3 derrotas que vieram no espaço de 7, 8 dias, uma atrás da outra. E naquele momento ali, aquilo trouxe um peso grande, até no vestiário depois contra o América, você foi mais enérgico até do que já costuma ser, mesmo após vitórias, do tipo, ó, se a coisa não mudar, eu posso não seguir com o trabalho. Eu queria que você comentasse como é que foi aquele momento ali e como o time, você fez com que o time pudesse reagir para agora se recuperar daquele momento de queda. E o que está faltando, só para finalizar, para a sua renovação de contrato, já está participando do planejamento para 2023, o que está faltando para acertar aí? Obrigado. Obrigado. Então, Lécio, até bom você ter tocado nesse assunto, porque você teve uma informação lá de dentro, mas a informação ela está incompleta, assim, não foi isso que aconteceu do jeito que você colocou. O que eu falei assim, a única coisa que eu falei foi assim, que eu tinha entregado tudo naquele momento, e a gente não tinha conseguido reagir. Só foi isso que eu falei. Não falei em nenhum momento eu vou entregar o cargo, não falei absolutamente nada disso. Quem estava dentro sabe. Se tivesse falado, também falaria, não tem nenhum problema. Mas não foi isso. Não foi isso que aconteceu. Eu só falei assim para os jogadores que a gente tinha entregado tudo que eu podia naquele momento, que a gente precisava reagir. Só isso. E tinha uma tristeza muito grande, foi um resultado que machucou muito, por causa da sequência, e não foi o resultado do América especificamente. O que desencadeou isso, o futebol tem uma normativa que a gente lá em Minas, vai jogar contra o Atlético Mineiro no Mineirão, então você perder é normal. Perder nunca é normal. A gente tem que perder os jogos que a outra equipe merece ganhar. O América mereceu ganhar aqui, e lá se a gente joga no nível que a gente poderia jogar, a gente tinha vencido o Atlético Mineiro no Mineirão, porque aquele jogo, primeiro tempo, se vocês lembrarem, a gente jogando abaixo que a gente pode, a gente teve um gol anulado, teve mais 2 chances claras e o Atlético Mineiro estava naquele momento um time assim com menos confiança do que o normal, porque está passando um momento difícil. E a gente não soube aproveitar aquele momento. E para mim, isso eu falei para os jogadores, a gente acabou pagando um preço depois de não saber aproveitar aquele momento, que foi difícil a derrota para o Corinthians, a gente conseguiu fazer um movimento de subida que é super complicado fazer, a equipe conseguiu fazer. A coisa mais difícil do grande time fazer é quando desce, é saber subir. Então a gente soube subir do jogo do Corinthians, logo imediatamente no Clássico, depois jogamos bem contra o Juventude aqui, e o time tinha que continuar, independente de ganhar, perder ou empatar, a equipe tinha que continuar num nível de performance, de entendimento de que é importante fazer o nosso melhor, para a gente conseguir avançar o mais rápido possível na competição. A gente não fez isso contra o Atlético Mineiro, então a gente pagou um preço ali, né? Aí fomos jogar contra o Atlético Goianiense, a equipe fez um jogo muito bom no primeiro tempo, até 15, 20 minutos do segundo tempo. Aí a equipe, naquele jogo também virou muito emocionalmente, tivemos a chance de fazer o terceiro, o quarto e até o quinto gols naquele jogo, antes de tomar. Aí tomou o gol de empate, e aí emocionalmente também o jogo ficou complicado, a gente acabou perdendo. O time acabou perdendo. E aqui contra o América começamos muito desligado. Jogo contra o América Mineiro, muito desligado, que a gente não poderia entrar, não foi por causa do segundo tempo. No segundo tempo o time jogou bem, o time saiu, o América continuou pressionando, a gente saiu praticamente todas as pressões, tivemos chance de fazer gol, e acabou que a gente não ganhou. E aí fez um grande jogo contra o Avaí, o time voltou, e hoje fez um grande primeiro tempo. Então não tinham queixas hoje para falar do time em termos de comportamento. Esse primeiro tempo foi perto do melhor Fluminense que a gente tem, que a gente sempre teve.
Só que a gente não conseguiu marcar, como o próprio Amaral fez aí as colocações dele. E aí os caras tiveram uma chance, fizeram um gol, o jogo muda. Então o Fluminense está num processo, vocês sabem aqui, é tudo um pouco mais difícil, que a gente hoje concorre pela vaga, pelo título, que não dá mais, que a gente até um determinado momento foi sonhando com o título e pela vaga da Libertadores, com um time com orçamentos muito maiores que o Fluminense. Mas muito maiores. A gente tem que fazer uma análise assim dessa expectativa do que você tem. E o dinheiro, num futebol que é do mundo capitalista, o dinheiro quase sempre faz muita diferença. E é assim no mundo inteiro. O City é o City porque lá tem uma porrada de dinheiro. Ele contrata o melhor treinador e contrata os melhores jogadores. Ele contrata o Haaland. Já é bom, saiu o Gabriel Jesus, contrata o Haaland. A gente vai perdendo essa noção e acha que todo mundo está na mesma página. Não está na mesma página. Um orçamento de 24 milhões, se a gente pensar, não pode comparar com um orçamento de 6. Mas, assim, o Fluminense a gente contrata por causa da história do Fluminense. O Fluminense é um gigante do futebol, enorme. Só que hoje o Fluminense tem uma folha de 6 e o Flamengo tem uma folha de 24, 25 e os outros. Então a gente tem que lutar muito para a gente fazer um trabalho muito diferente, com todo mundo muito empenhado, para a gente conseguir competir contra esses caras. Então, nesse sentido, o Fluminense, racionalmente, é um time que merece ser enaltecido. Muito pela campanha que está fazendo. A gente tem ficado aí sonhando com o título, ou perto, ou assim, dentro das vagas da Libertadores, praticamente há muito tempo já que a gente está nessa fase aí, nesse grupo lá de cima, né? E em relação a uma outra coisa que você perguntou, da minha renovação. Da minha renovação, todo mundo sabe que eu tenho um carinho especial pelo Fluminense. Eu tenho uma conexão muito diferente com o torcedor. Tenho mesmo, assim, tenho. Tenho um negócio independente de ganhar, perder, empatar. Todo o time vive de resultado, assim. Mas tirando esse negócio de resultado, tem uma empatia que ela é verdadeira, que eu sinto. Então, assim, a gente tem uma tendência e as coisas estão andando, assim. Tem a eleição do Mário também, a gente não sabe quem vai ganhar a eleição. Então, a gente, assim, eu estou mais focado agora da gente terminar o melhor possível do que especificamente na minha renovação. Mas, assim, a gente tem um entendimento das coisas aqui do Fluminense, é um lugar que eu adoro estar. Diniz, boa noite, Marcelo Neves, Jornal Globo. Voltando um pouco no início da coletiva, porque você tocou no assunto, mas falou muito rápido e acabou mudando. Mas se você pudesse falar um pouco mais sobre o poder de reação da equipe. Foi feita na primeira pergunta, você acabou não desenvolvendo tanto. Eu acho que hoje, assim, o poder de reação mesmo assim, que aconteceu muito, se a gente for analisar friamente, por conta da qualidade individual do Matheus Martins. A gente não estava jogando mal, a gente estava com a posse, só que assim, ele entrou e já fez a jogada do pênalti, depois já fez mais outra jogada importante, logo depois já saiu o segundo gol. Então a entrada do Matheus, da maneira como ele entrou hoje, foi determinante. Mas o time não estava jogando mal, a gente estava precisando de alguma coisa diferente que o Matheus Martins acabou entregando para a gente. Depois que a gente fez o gol de pênalti, aí não só o Matheus que jogou bem, o time já cresceu, a torcida veio junto. A torcida acabou sendo um fator preponderante para a gente conseguir empurrar o Botafogo, fazer o segundo gol e ter possibilidade até de ganhar a partida. Só para encerrar a última, Diniz. Tudo bem, Diniz, ali na Star e TNT Esportes. A minha pergunta era mais ou menos no caminho do Lessa, mas você já deu uma explanação bem boa sobre isso. Então, eu vou dar um outro direcionamento para ela. Você falou do lado financeiro, né? A sensação que a gente tem dos times montados por você é que o lado tático, obviamente, todo mundo comenta, é muito forte, mas o lado emocional também. Era nítido a gente ver o quanto que o time acreditava, principalmente até no Campeonato Brasileiro, Fluminense em terceiro, o Inter segundo, em zona mista a gente falava com um jogador do Internacional que parecia que acreditava, de certa forma, menos pela distância do Palmeiras do que o jogador do Fluminense, assim. Então, mostra como é esse teu trabalho no lado anímico. E aí teve a eliminação na Copa do Brasil e logo na sequência também esse distanciamento assim da liderança. Você, na última rodada, muda um time que era o time que você vinha jogando até ali, enfim, alguma mudança na parte tática. Nessa reta final, você acha que o maior desafio para essa vaga na Libertadores é esse lado emocional? É esse jogador que estava confiando muito e que agora não tem mais esses títulos para confiar? Eu acho que tem a ver sempre com o lado emocional, tudo na vida, não é só futebol. Assim, a gente resgatar a confiança do time e promover, a gente está tentando sempre buscando promover um novo encaixe para a equipe. Eu gostei do que a equipe fez lá em Florianópolis bastante, e hoje também no primeiro tempo. Então, quando saiu o Luiz Henrique primeiro. Por que a gente sentiu menos, embora o Luiz Henrique seja um jogador grandioso? Era talvez o melhor jogador do futebol brasileiro naquele momento. Atacante, com certeza. Tá? E a gente sentiu menos, porque a gente estava preparado para o Luiz. A gente já sabia que ele ia jogar até a partida do Botafogo.
E aí a gente tinha já inserido o Nonato no time, o time estava rodando assim, porque o Nonato era um jogador que acabava conectando muitos outros jogadores, né? Então a gente praticamente, o Luiz Henrique foi embora, a gente não sentiu, a equipe conseguiu. Quando saiu o Nonato da maneira que saiu, o time sentiu um pouco, porque é uma coisa que ninguém esperava. Ele não, se ele tivesse machucado, por exemplo, ia ser uma coisa diferente. A gente fez um esforço aqui muito grande, a diretoria se esforçou, eu me esforcei para o Nonato poder ficar, porque ele era muito importante. E aí a gente tem que armar o time de novo para ter aquelas conexões que o time mudou. Então, assim, o Martinelli é um jogador da posição, mas não tem as características do Nonato. Não é nem melhor nem pior. Assim, cada um tem a sua característica. E agora a gente com o trabalho, e acho que o time está se reconectando de novo até no espaço curto de tempo. Que a equipe agora está começando a comandar os jogos, não tomar contra-ataque, ser um time sempre insinuante com a bola, está se defendendo. No primeiro tempo a gente jogou contra o Avaí, o primeiro tempo de hoje a gente jogou muito bem, se defendeu muito bem também, limitou praticamente as chances de contra-ataque, se defendeu bem nas bolas paradas. Então agora nesse momento a gente está tendo que fazer um arranjo emocional do time e também redescobrir uma nova forma de jogar, de compor a equipe, para a gente poder ser um time com protagonismo que a gente foi durante todos esses 5, 6 meses que eu estou aqui. Ok, Diniz, obrigado, gente. Está encerrada a coletiva do Diniz.